Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso Como Construir uma Equipe de Sucesso em 3 Passos. Mas antes, eu quero mostrar para você como que eu cheguei até aqui. Como que eu construí essa ideia, essa vontade de estar gravando, de estar construindo esse curso. E para isso eu quero te explicar a minha jornada. O que me motivou a chegar até aqui? Meu nome é Luciano Silvestre, eu sou de Alfenas, aqui do sul de Minas. E eu comecei a minha vida profissional com uns 13, 14 anos, trabalhando na roça, apanhando café, arrancando feijão, todo o serviço de roça, serviço rural eu fiz. Eu me lembro bem que essa é a única oportunidade que eu tinha, eu não tinha uma outra opção. Ou eu fazia isso ou eu fazia isso. Só que algo provocava os meus pensamentos, algo me fazia refletir. Eu não quero continuar fazendo isso, eu não posso continuar fazendo isso. Eu estava incomodado, mesmo com pouca idade, eu estava incomodado com a situação de ter que fazer um serviço braçal. Então eu percebi que aquilo não era legal, era digno, mas não era legal. Então eu fiquei dos 13 até os 17 anos trabalhando na roça. Quando eu fui chegando próximo dos 17 anos, eu percebi que eu precisava tomar uma atitude. Eu senti que eu tinha que tomar uma atitude. E eu teria que trabalhar na cidade, eu teria que sair da roça e ir para a cidade. E logo eu fui para o centro da cidade e encontrei uma empresa, era uma loja de esporte, artigos esportivos, e eu pedi para trabalhar lá. Falei que queria trabalhar lá, consegui meu primeiro emprego. Então esse foi a minha primeira sacada de ação. Primeiro eu fiquei incomodado e depois eu vi que eu tinha que ter uma ação. E esse foi meu primeiro emprego. Eu só tive 4 empregos até 8 anos atrás. Nesses 4 empregos que eu tive, eu cresci em todos eles. Eu tive cargo de liderança em todos eles. Eu fui promovido muito rápido. E o que me provocou nesses crescimentos ao longo da minha vida, há mais de 22 anos trabalhando nessas 4 empresas, eu começava a indagar, por que eu estou sendo promovido? Por que as coisas estão acontecendo rápido? Por que eu indagava isso? Porque no meu segundo emprego, eu era gerente de farmacêuticas, eu era gerente de distribuidor de medicamento, e lá tinha farmacêutico, e nesse período eu tinha a 4ª série primária, eu não tinha estudo, e eu questionava, mas espera aí, eu não tenho estudo. O que está fazendo eu estar nessa condição de gerente? O que está fazendo eu estar nessa condição de líder? Mas não é o estudo que você precisa? Você não precisa de uma referência, não precisa de alguém que indica? Eu comecei já a entender o que eu precisava para crescer e precisava para ter sucesso. E melhor, nem pensava em ter sucesso, pensava em ter uma empregabilidade, a ter uma carteira assinada. Eu comecei a entender que era habilidade humanas, era o jeito de falar em público, como comunicar, como ler o cenário. Então, com isso, eu fui entendendo e praticando essas habilidades. No meu último emprego, que eu comecei como vendedor, logo eu me tornei gerente, e era uma concessionária, eu me tornei gerente comercial dessa empresa. Esse foi o maior upgrade que eu tive na minha carreira, onde eu fui trabalhar numa empresa de um porte muito grande, que faturava milhões por mês. Então, foi onde eu comecei a aprender muito. E o que me levou de vendedor a gerente comercial foi, literalmente, as habilidades que eu tinha, como lidar com pessoas, ler o ambiente. E eu não tinha as habilidades técnicas de um gerente. Pelo contrário, eu era de 0 a 10, eu era 2 nessas habilidades. Mas as minhas habilidades emocionais, as minhas habilidades de lidar com as pessoas, isso sobressaiu. E como eu comecei a pegar essa sacada, eu falei, cara, esse é o pulo do gato. Não adianta você só ter um diploma, não adianta você só ter muito técnica, não adianta. Se você não tiver uma habilidade emocional, você vai ficar limitado. Na hora que eu virei essa chave, eu falei,
esse é a virada. Isso, para mim, que vai ser a grande sacada. E comecei a investir nisso. Aí eu comecei a estudar, aí eu comecei a procurar cursos que me ajudavam a me performar nessa linguagem corporal, como me comunicar melhor, como ter uma oratória melhor. E como eu disse, aos 23 anos eu tinha a 4ª série primária. E eu comecei fazendo supletivo, depois eu me formei em administração, fiz 2 MBA, gestão de pessoas, gestão de projeto. Aí as coisas foram galopando profissionalmente para mim. Por quê? Eu fui ampliando a minha habilidade que eu tinha de lidar com pessoas, minha habilidade de comunicação corporal, a minha inteligência emocional. Eu fui agregando com os estudos, eu fui trazendo mais técnica, eu fui conhecendo quem eram as melhores pessoas comportamental, que ensinava programação neurolinguística, que ensinava você a performar como profissional. E hoje, estou até hoje estudando de 3 a 4 horas por dia os comportamentos, as linguagens que precisa ser aprimorada dentro do mundo corporativo. Então, na hora que eu entendi isso, eu falei, eu preciso criar um conteúdo. De tudo que eu aprendi até hoje, eu preciso de criar algo que eu consiga aplicar, que eu consiga replicar para as pessoas. E com isso nasceu o meu curso, Como Construir uma Equipe de Sucesso em 3 Passos. Então aí que aconteceu. Então esse curso ele é literalmente toda a minha jornada. Esse curso, tudo que eu acertei, tudo que eu errei. E eu tive o privilégio de, até hoje, conviver com megas empresários, com pessoas de case de sucesso. Então, esse curso, na verdade, ele é literalmente extraído da prática. Esse curso, ele não tem muita teoria, ele foi extraído da prática. Esse curso, você vai entender que toda a jornada dele, que ela é tomada de ação constante. Você se tornar líder de você. É você ter a consciência que para construir uma equipe, não adianta só montar uma empresa, não adianta só ter recurso financeiro, você precisa mais que isso. Você precisa se dedicar à habilidade emocional, inteligência emocional. Essa é a grande vertente. Essa é o que está diferenciando as pessoas hoje dentro dos negócios. As pessoas estão criando negócios com um tripé de inteligência emocional, capacitação de equipe e reconhecimento de nicho, conhecendo o seu mercado. Então esse é o tripé que te leva a ter sucesso numa construção de equipe. Como contratar alguém sem nenhuma habilidade técnica e você fazer com que essa pessoa performe. Fazer com que essa pessoa saia do ponto A ao ponto B. Fazer com que você é o coach da sua equipe. Você lidera essas pessoas trazendo para ela uma construção contínua, tanto pessoal quanto profissional. Então, resumindo, esse é o curso. É você se aprimorar e replicar isso na sua equipe. É você se aprimorar, replicar isso para os seus clientes. Então esse curso ele é alta performance. Como você se construir. Espero que você possa aproveitar muito essa jornada, aproveitar muito esse curso e que você possa construir uma equipe de sucesso. E sendo o primeiro passo a construção, você como líder. E com tudo que eu disse anteriormente, eu comecei a me preocupar. O que eu não devo fazer? Quais são os erros? Eu comecei a preocupar, a analisar os meus erros. Por que eu falhava? Por que as coisas não estavam acontecendo? Toda vez que eu via porque uma empresa fechava, ou o cara não estava tendo sucesso na sua empresa, na sua equipe, eu sempre fui um caçador, mas eu estava procurando assim, o que dá errado? O que você está fazendo de errado? Eu preciso entender. E eu comecei a procurar isso, comecei a entender muito por que as pessoas estavam falhando. Porque as equipes estavam falhando e porque as empresas não estavam produzindo o que queriam produzir. Mesmo com todos os recursos, mesmo uma empresa com uma visibilidade bacana, mesmo assim ela estava tendo um problema muito grande.
E eu comecei a entender que os maiores problemas das empresas e das pessoas que queriam se ingressar nas empresas era o quê? Formação de equipe. E eu consegui catalogar alguns das maiores falhas que as pessoas estavam cometendo. E comecei a entender por que é tão difícil montar uma equipe. E se você perguntar para todas as pessoas hoje que têm uma empresa, que têm um negócio, e se você perguntar para as pessoas que querem entrar numa empresa, a dificuldade quase é a mesma. Montar equipe. Você ingressar numa equipe, ou você como líder montar uma equipe, é uma dificuldade só. Construir equipe integrada. Então, por que é tão difícil montar uma equipe? E isso eu consegui entender alguns passos. Falta de um mindset vencedor. Eu comecei a entender que você precisa ter uma mentalidade muito forte. Você precisa se brindar com o dia a dia do mercado. Você não pode ficar aceitando muitas circunstâncias de mimimi. Você não pode ficar aceitando muito as pequenas falhas do dia a dia e isso te afetar. Você precisa ter uma mentalidade. Tudo que acontece, você tem que imaginar qual é a solução, como que eu tenho que resolver isso e começar a pensar muito positivo, a conseguir criar uma tela mental onde você construa na sua mente que tudo vai dar certo. Você vai ter que pagar um preço, você vai ter que estudar, você vai ter que se lapidar, você vai ter que investir, mas você precisa criar uma mentalidade forte, uma habilidade de entender que vai dar certo. O que não está dando certo até agora são fases de aprendizado. Então eu comecei a entender que você precisa muito ter uma mentalidade forte. Você precisa construir uma mentalidade forte. E medo de mudança. Porque se você não constrói uma mentalidade forte, o medo ele te paralisa. Agora, com a mentalidade forte, o medo ele fica menos impactante na sua vida. Ele não fica te limitando. Então, ter medo de mudança é um paralisante. Ele te deixa estagnado. Então, você tem que construir isso. Você tem que tirar alguns medos que te impedem de construir uma equipe. A exemplo, você como líder, falar em público, criar um treinamento, se expor. Então isso é medo. Se você não vem fazendo reuniões com a sua equipe, se você não vem trazendo a sua equipe junto de você, se você não deixa claro para a sua equipe qual é a visão da empresa, qual é a missão, quais são os valores, isso pode estar ligado a medo de exposição, medo de mudança, medo de querer introduzir algo novo na equipe, falta de disciplina. Você na condição de líder, você precisa dar o maior exemplo para eles. Um dos maiores exemplos é disciplina. Você precisa mostrar para a sua equipe que você tem uma autodisciplina e que você vai disciplinar a sua equipe. Eles têm que perceber que você é o treinador deles. Você precisa ser disciplinado e mostrar para eles. Quando você planeja, você começa e termina. Você começa e termina. Você precisa mostrar para a sua equipe, treinar a sua equipe a ter disciplina. Não investem em conhecimento específico. Não adianta você trazer vários treinamentos. Não adianta você ler vários livros. Você tem que entender qual é a lacuna, qual é a necessidade do momento de treinamento. O que realmente eu preciso treinar hoje. Eu comecei a entender, todas as vezes que eu era promovido, eu não era promovido porque alguém ia lá e falava, vou te conduzir, vou te preparar e você vai crescer aqui. Eu me posicionava, eu treinava. Eu olhava dentro do cenário da empresa, tudo dentro das empresas que eu trabalhei me dava possibilidade de treinar. A história da empresa, linha de produtos, catálogo de cada produto, manual de instrução de cada produto. Então eu treinava. Isso é conhecimento específico.
Você estudar um manual de um produto que você vende? Então você tem todas as oportunidades para trazer conhecimento específico. Tanto você para crescer na equipe, tanto você como líder. Então, dependendo do momento, o conhecimento tem que ser específico. Não planejam. Poucas pessoas têm a habilidade ou a disciplina de planejar. Você precisa ter uma mentalidade de planejar o suficiente para executar. Mas planejar só o suficiente. Essa é a grande sacada de você ter eficiência e uma qualidade total. Planeja o suficiente e executa. Corrige a execução. Depois faz de novo, planeja. Muitos pensam que não merecem. Isso é uma grande sacada na evolução como pessoa. Se você sente que não merece aquilo, você acha que você vai conseguir aquilo? Se você acha que você não merece ser promovido, se você acha que você não merece, você acha que você vai conseguir? E uma das dicas que eu dou para você trabalhar o merecimento é você trabalhar com gratidão, ser grato por aquilo. Eu mereço isso, eu sou grato por esse momento, eu sou grato por ter essa carteira assinada, eu sou grato por ter essa equipe. Você tem que trazer esse merecimento, você tem que aprender a brindar os momentos de glória, você tem que trazer a celebração para a sua equipe. Não sabem escolher as pessoas certas para o lugar certo. Esse é o grande erro dos líderes. Saber contratar a pessoa certa para o lugar certo. E a pessoa certa não vem etiquetado. Pessoa certa para o lugar certo. Não vem. Você tem que ter a habilidade cognitiva de entender onde eu quero colocar alguém, o que ela vai fazer, qual é a tarefa dela, qual é a descrição de cargo dela. E depois fazer uma entrevista com essa pessoa e ser bem minucioso. Essa pessoa consegue executar essas funções? Essa pessoa consegue realizar essa tarefa? O que eu preciso de técnica possível? Quais são as habilidades emocionais que eu preciso para realizar essa tarefa? Então, na hora de fazer uma entrevista, na hora de contratar alguém, você precisa estar claro. Você não pode só tapar o buraco, só repor alguém que saiu. Você tem que fazer, literalmente, você tem que garimpar essa pessoa na hora da entrevista. Só que você já tem que ter em mente qual o perfil necessário para se contratar e qual o perfil necessário que você precisa para essa vaga. Poucas pessoas querem pagar o preço de serem bem-sucedidas. Esse é literalmente você assumir os obstáculos. É assumir que vai ser difícil. Quando você assume, entende, essa é a minha jornada e vai ser difícil, vai ter obstáculo. Só que eu vou vencer todas. Quando você coloca isso na sua mente, que será difícil, mas é possível, quando você entrar a campo e as dificuldades começarem a vir, amigão, você já resolveu 50% dessas dificuldades. Sabe por quê? Porque você já fez uma conversação na sua mente que seria difícil. Em nenhum momento você jogou na sua mente que seria fácil. É difícil, mas é possível. Então você não fica surpreso quando a dificuldade acontecer. Então acredita. Se você tem um grande sonho, será difícil, terá obstáculo, mas é possível. E eu vou conseguir, e vou lutar. Essa é uma configuração mental. Fazendo isso, você tira 50% de impacto daquilo que talvez ia impedir você de realizar a sua jornada, bater uma meta, construir uma equipe. Falta de um líder. Essa falta de um líder não é literalmente você ter um líder. A falta de líder é você se liderar. Quando eu percebi que o que estava impedindo eu crescer
era a falta de autoliderança, na hora que eu entendi isso, o meu crescimento foi muito grande. Não é só o crescimento financeiro, mas o crescimento de satisfação com a profissão, o crescimento de motivação, de conhecimentos de uma forma generalizada sobre o que eu queria. Eu comecei a ficar mais entendido dos assuntos. Por quê? Porque eu comecei a me liderar. Eu comecei a entender o que eu tinha que aprender. Eu comecei a entender o que eu tenho que deixar de fazer. Quando eu comecei a ser o meu guia mestre, eu comecei a ter uma approach de crescimento muito grande. Eu comecei a errar menos, a procrastinar menos. Quanto mais líder de si, menos você precisa de um líder. Se você tem a capacidade de autoliderança, pouco provável você precisa de um líder. Você vai precisar de um mentor, de alguém que te dá uma certa luz. Mas como liderança, você tem que desenvolver a autoliderança. E quando eu virei essa chave, quando eu comecei a me identificar como que eu precisava ter autoliderança, eu comecei a ter uma vida profissional e uma vida pessoal mais madura. Falta de foco e planejamento na hora de executar. Até agora eu estou falando para vocês as grandes falhas. Onde que as pessoas estão falhando? E essa é a que as pessoas mais cometem. As pessoas contratam alguém para trabalhar, para a sua equipe, e já coloca ela para executar, já coloca ela para fazer, já coloca ela para vender. E você precisa trabalhar com essa pessoa o planejamento antes da execução. Mais para frente eu vou estar mostrando para vocês como fazer isso. Mas não coloca a pessoa no campo, na batalha, sem antes ela conhecer quais são os obstáculos, quais são as dificuldades, quais são as necessidades técnicas que eu preciso, quais são os treinamentos que eu preciso. Não queime um grande colaborador, não queime, não estraga a sua equipe, contratando alguém e já colocando a campo imediato. Mesmo se ele for do mesmo segmento, mas é de outra empresa, são outros valores, outros clientes, mesmo vendendo o mesmo produto, não queime, gaste um tempo para aperfeiçoar essa pessoa, para depois você colocar em campo. E principalmente, ensinar essa pessoa a executar o que foi planejado. E por último, desses vários itens que eu encontrei, porque é tão difícil montar uma equipe, esse poderia ser um dos que mais faz com que as equipes hoje falham. Uma falta de comunicação, uma comunicação assertiva, uma comunicação direta, sem ruídos. Só que você, na condição de líder, você precisa entender onde acontecem esses ruídos, onde que a comunicação está sendo falha, entre colaborador com colaborador, entre setores com setores. Você precisa entender toda a comunicação da sua empresa, tanto comunicação verbal, quanto uma comunicação por e-mail, por mensagem no WhatsApp, uma linha de produção. Você precisa entender todos os passos. Tudo isso é comunicação. Como que um setor está comunicando com o outro? Como que o setor de venda está comunicando com o setor de pós-venda? Como que o setor de pós-venda está comunicando com o setor financeiro? Você precisa entender essa comunicação. Não só a comunicação verbal, mas você precisa gastar tempo e cuidado com a comunicação. Se você vai fazer uma reunião, para essa reunião ser bem sucedida, você precisa ser claro na comunicação. E a clareza não é só falar bem, a clareza é transmitir a sua ideia da forma mais simples e objetiva. E quando você começa a trabalhar a comunicação, e com o seu cliente, com seus consumidores, seus fornecedores, tudo é comunicação. Quanto de dinheiro é perdido por falta de comunicação, um e-mail errado, mercadorias extraviadas. Eu vejo cada case de problemas na comunicação. Então, cuidado com a comunicação da sua equipe.
Deixe a sua equipe com uma comunicação única, genuína, verdadeira. Mas você, como líder, precisa cuidar da comunicação da sua empresa. Olá, esse é o princípio e a estrutura do curso. Como eu disse, o curso tem 3 passos e tem 3 pilares. O primeiro pilar é gestão de pessoas. Como eu disse na minha jornada, tudo que me fez crescer como profissional foi eu inconscientemente dedicar à gestão de pessoas. E qual era a gestão de pessoas que eu tinha? Era a habilidade que eu tinha de entender as pessoas. Aí depois que eu comecei a entender que isso era uma linguagem. Então, 70% da minha jornada, do que eu construí desse curso, é a gestão de pessoas. E isso é a estrutura do curso. Então, tudo que eu vou te ensinar no curso, 70% vai ser gestão de pessoas. 15% gestão de estratégia e 15% gestão de operações. E um depende do outro. E o princípio de tudo é você dedicar em pessoas. Os outros 30% você vai deixar por último. Você vai gastar sua energia em pessoas. Primeiro, performar você como líder. Se você quer construir uma equipe, primeiro você tem que olhar para você. Primeiro você tem que olhar no espelho. O que eu preciso me autodesenvolver, aprender comigo, para depois eu construir uma equipe. Quando você faz esse paralelo, primeiro você, depois você foca na sua equipe, na hora que você está com a sua equipe, você já tem case de sucesso, você já aprendeu com você já se corrigiu, você sabe qual é o preço de deixar de fazer aquilo que você fazia para fazer o certo. Então você tem essa experiência, e tendo essa experiência, você consegue conduzir a sua equipe a ir para um estágio melhor. Então, 70% dessa jornada é pessoas. E eu estou sendo um pouco redundante, mas é porque eu preciso startar isso. É isso que eu starto nas pessoas, é isso que eu starto nas minhas mentorias e nas minhas palestras. Pessoas, gestão de pessoas, inteligência emocional, capacidade cognitiva, trabalhar as emoções, medo, raiva, tristeza, alegria. É isso que eu acredito. E tudo que eu disser fora disso, eu não estou sendo verdadeiro com a minha mentalidade. É isso que eu acredito que faz uma empresa ter sucesso. É isso que eu acredito que faz com que você seja feliz. Não é só ganhar dinheiro. Quando você começa a dedicar a ser humano, a ideias, as emoções, as coisas começam a acontecer de uma forma muito forte na sua vida. Então, esse curso de como construir uma equipe, ele é literalmente você trabalhar a sua alta performance. Você se autodesenvolver. Para depois você construir uma equipe. Aí depois você vai ver como é gratificante, como é saboroso construir uma equipe. Você começa a receber feedback das pessoas, dizendo como que foi importante trabalhar com você, como foi importante participar do seu treinamento, como que você contribuiu para a carreira dela. Isso eu acredito que só te dá quando você cria essa habilidade de querer trabalhar com pessoas. E com isso eu vou explicar para vocês qual o objetivo de gestão de pessoas de uma forma mais simples. Administrar os recursos humanos, capacitando suas habilidades e métodos, com o objetivo de evoluir os comportamentos internos e potencializar o capital humano nas organizações. Então, é simples. Qual o grande objetivo? Administrar os recursos humanos, são todas as suas habilidades cognitivas. Para quê? Para capacitar as suas habilidades e evoluir as suas habilidades internas. A grande habilidade aqui é fazer com que a pessoa cresça de dentro para fora. É fazer com que essa pessoa tenha fazer com que ela potencialize o seu capital humano. É isso que você tem que fazer nas organizações. É isso que você tem que fazer com a sua equipe, potencializar o capital humano dela. Quando você gasta o seu tempo a potencializar o capital humano
da sua empresa, você vai entender o que eu estou te falando. Você vai entender a energia que tem quando você quer potencializar o capital humano nas pessoas. O seu cliente, ele percebe quando a sua empresa é conectada a entender as habilidades internas das pessoas. Você valoriza o outro, você é mais altruísta, você é mais observador, você tem carinho, você tem verdade. Porque se você não tem isso, você só fica no capital. Você só quer qualidade total de produto, máquina, uma empresa bonita, mas ela não tem vida, ela não tem calor. Para construir uma equipe e uma empresa, para você deixar um legado, você precisa investir em capital humano. Você precisa querer, cognitivamente, evoluir os comportamentos internos das pessoas. E colocar as pessoas no trilho. Na hora que você comer, qual é o caminho que você quer levar essa pessoa? Primeiro, valorizar e fazer com que ela cresça como indivíduo. E qual o objetivo dentro da equipe, dentro da sua empresa? Colocar as pessoas no trilho da missão e visão dos valores. É isso que você vai conduzir. Você traz essa pessoa ao crescimento cognitivo e conduz ela a missão, visão e valores. E com isso, e o objetivo da gestão estratégica? Qual é o grande objetivo? Gerir toda uma organização com foco em ações estratégicas em todas as áreas. E estratégia é literalmente atingir um estágio, meta. Estratégia é como melhorar, como chegar ali, como melhorar aqui, como diminuir esse custo, como aumentar o faturamento. Isso é estratégia. Como eu disse, quando você gastou 70% em capital humano, aqui você vai gastar só 15%. A tua equipe vai estar tão afinada, a tua equipe vai estar tão bem sincronizada, vai estar tão motivada, que na hora que você for falar de estratégia, está todo mundo engajado. Os 70% que eu disse anterior é o que engaja uma equipe. Uma equipe, ela não é engajada só em oferecer bônus, não só. Você engaja uma equipe quando você mostra os valores dela para a empresa. Essa pessoa é importante para a empresa valoriza isso. E quando a empresa valoriza isso, você só precisa gastar 15% para a estratégia. Vai ser simples. E dentro da gestão estratégica, existem vários passos como conceito de estratégia, que relaciona-se diretamente com a visão de futuro. Estratégia é futuro, o que eu quero para amanhã, o que eu penso da empresa para amanhã. Simples. Estratégia é meta. Saindo do ponto A para o ponto B. E o objetivo, que é o último pilar, o objetivo da gestão de operações é gerenciar os recursos destinados à produção de um bem ou serviço. É outros 15%. Aqui você vai gastar pouco. Como produzir o produto, como melhorar, como lapidar ele, como melhorar o processo, como fazer que essa linha de produção mecanicamente melhore. 15%. Você já tem 15% gasto na estratégia, já tem 70% gasto em gestão de pessoas, aqui é 15%. É reunião de staff, é reunião de 10 minutos, reuniãozinha de 15 minutos. Você resolve toda uma estratégia de gestão de operações. Lembrando, a sua equipe está afinada, a sua equipe está quente, ela está motivada. Agora, pare e pensa, se você não dedicou 70% em gestão de pessoas, quanto tempo você vai gastar numa gestão de estratégia, uma gestão de operações? Será que eles vão entender rápido? Será que eles vão querer comprar a ideia rápido? Será que terá produto com qualidade? Será que o seu cliente vai perceber o calor humano no seu bem ou serviço? Não vai. Você precisa entender que o pulo do gato é: o meu bem e serviço só é percebido quando ele percebe que tem calor humano, que quem construiu tem carinho, que quem entregou tem carinho, quem empacotou tem carinho,
que quando aquilo foi criado para um cliente, não foi só pensar no dinheiro dele, foi pensar em resolver o problema dele, melhorar a vida dele. Isso tudo é emoção. Não adianta você criar um produto frio, estratégico, para melhorar o problema do cliente, mas só pensar no financeiro. Isso é frio. Todo grande case de sucesso mundial, você vai entender que tem a sacada gente. Todos os grandes líderes, todas as grandes empresas, mundialmente falando, ela tem investimento em gente. Ela ama gente, ela gosta de gente. E terminando a gestão de o objetivo de gestão de operações, onde, como e porquê. Operações é isso, amigão. Onde fazer? Como fazer? E por que fazer? A grande sacada desses três aqui é você focar por que fazer. Por que construir esse produto? Por que construir esse bem? Para que essa empresa existe? Para quem? Por que ela existe? Se você começar a entender, a traduzir em linguagem para o seu cliente, para o mercado, para a sua equipe, o porquê que a sua empresa existe, amigão, o seu marketing vai ser forte. Ou melhor, você não precisa nem de marketing. É o famoso boca a boca. A maior potência do boca a boca é quando as pessoas percebem por que a sua empresa existe. Por que as coisas acontecem? Por que a sua empresa tem esse nome? Por que ela tem essa logo? Por que ela tem esse slogan? Por quê? Isso é a grande sacada em operações. E com isso agora eu quero entrar com vocês, antes de entrar ainda muito tecnicamente no curso, eu quero falar um pouco sobre liderança situacional. Essa situação você vai se deparar na hora de estar contratando. Mas se você não estiver contratando ninguém agora, você pode também aplicar isso. Mas eu vou dedicar literalmente ao momento de contratação. Vou te dar muita ideia sobre isso. E você vai poder rever essa aula várias vezes. E você vai tirar várias dúvidas. E eu já publiquei muitas coisas nas minhas redes sociais falando sobre esse tema. Mas a liderança situacional, ela é onde você começa a polir tecnicamente a sua equipe. Como que é? Ela tem esses 3 passos: dirigir, treinar, apoiar e delegar. Ok? Quando você contrata alguém, o que você precisa primeiro? Uma estrutura. Antes dessa pessoa entrar na empresa, eu preciso dessa estrutura. Descrição de cargo. Vou gravar um vídeo que não estava nem programado para esses módulos, que vai ser extra, que eu vou falar só sobre descrição de cargo. Então, a estrutura é ter uma descrição de cargo. Você vai criar uma estrutura para essa pessoa trabalhar. Se você não ter ideia que cada colaborador precisa de uma estrutura, você não consegue dar condição para essa pessoa. Então você precisa criar uma estrutura para essa pessoa. E você precisa controlar, através da estrutura que você criou, sob a habilidade que ela está ali, você precisa controlar como que ela está se saindo. E supervisionar, não é ficar vigiando, é supervisionar, é dar feedback, é acompanhar essa pessoa, essa equipe. E para que vocês precisam supervisionar? Para quê? Para orientar. Você supervisiona, encontra pequenas falhas e orienta essa pessoa. Então isso é dirigir. Então uma pessoa entrou hoje na sua empresa. Primeiro passo, você vai dirigir essa pessoa com essa estrutura. Estrutura, controlar, supervisionar e orientar. Depois que você passou por esse primeiro passo de dirigir, isso pode ser uma semana, 7 dias, um mês, vai depender de cada caso é um caso, vai depender de cada função, de cada perfil de colaborador. Você vai para o segundo estágio. Você vai fornecer um feedback para essa pessoa, porque você já dirigiu, já conduziu, você precisa fornecer para ela um feedback. O que você está achando do serviço dela? E pedir um feedback. O que ela está achando da empresa? O que ela está achando da função?
É isso que ela quer? Está bacana? Quanto mais você gastar tempo fazendo isso no início, menos você perde em rotatividade, menos você perde em turnover. Só que as pessoas não gastam tempo com isso. Não é só as pequenas empresas nem as médias. As grandes empresas também estão perdendo tempo com isso. São poucas pessoas que estão se dedicando literalmente a fazer isso. E isso não leva muito tempo, é coisa simples. Só que você precisa entender, querer e fazer. Você precisa motivar. Quando você dá um feedback, você tem que estar apto a entender. Eu tenho que querer motivar essa pessoa. Por quê? Porque o feedback pode ser, eu não estou gostando, não é isso que eu pensei, ou N coisas. O que você tem que matar isso? Encontrar meios de motivar essa pessoa. De fazer ela ter um olhar 360 graus sobre a função dela. Fazer com que ela entenda mais sobre o que ela tem que fazer. Talvez seja uma falta de foco. Então você precisa motivar essa pessoa. E se ela te dá um feedback positivo sobre a função dela, você vai motivar ela ainda mais. Motivação nunca é demais. Nunca. Motivação, ninguém morre ou fracassa por excesso de motivação. Você precisa ter em mente, você precisa estar dando motivação para a sua equipe. E o terceiro passo, apoiar. Então você já dirigiu essa pessoa, você já treinou. Agora é o momento de apoio. É o momento, é tipo engatear uma criança quando está engateando. Na hora que ela começou a firmar, você tem que elogiar essa pessoa, apoiar e incentivar esse bebê a andar. É assim que faz. Você vai incentivando, vai, dá mais um passo, dá 3, dá 4, dá 5, até ela criar confiança, até ela criar habilidade e desenvolver. Então, essa forma de elogiar é diferente da de motivar anteriormente. Essa é de impulsionar, vai, você precisa acreditar, vai que dá certo, acredita. Só mais um passo. Lembra do bebê, começando a andar. E por último, você precisa ouvir também. Você precisa ouvir essa pessoa. Como você vai ouvir essa pessoa? No decorrer do elogio, que vai, você tem que ouvir. O que ela está falando? Quais são os medos? Quais são as dificuldades dela? E para que ouvir? Para facilitar. Você precisa facilitar a vida dela. Porque gente, isso aqui é uma maturidade. Isso é maturidade. Isso aqui é um estágio de evolução. Um bebê, uma criança, aqui é uma adolescente. Você precisa facilitar essa pessoa, fazendo uma analogia. Bebê, criança e um adolescente. Por quê? Porque ela vai chegar na fase adulta. Transferir responsabilidades pela tomada de decisões rotineiras. Você tem que delegar. Você não pode ficar o tempo todo, a vida toda, anos e anos, dirigindo, treinar, apoiar, dirigir, treinar, apoiar. Você está mexendo com pessoas adultas. Por isso que você precisa dos 70% de gestão de pessoas. Por isso que você precisa de dar toda a base que ela precisa. Por quê? Porque para que a sua empresa cresça em escala, para que você produza em escala, você precisa de ter o máximo possível de pessoas que você possa delegar. As pessoas têm que fazer sozinha, depois que ela passa por esse ciclo. Na hora que ela chega no estágio de maturidade, ela está na fase de delegar. Você precisa de pessoas que andam sozinhas na sua empresa. Muita gente, os ótimos profissionais precisam de espaço. E qual é a forma de dar espaço para eles? Delegando. Você precisa delegar. Só que você precisa fazer toda essa jornada. Isso é um ciclo virtuoso. Você pega no estágio de bebê, no estágio de criança, de adolescente e prepara ele para a fase adulto e deixa a pessoa andar. Deixa ela se autodesenvolver dentro da sua empresa. Dê espaço para a sua equipe. E com isso, agora eu vou passar para vocês os 7 passos
da gestão de pessoas. As técnicas. O que eu tenho que fazer para desenvolver minha equipe? O que vocês vão aprender com esse espaço para desenvolver as suas equipes? Então, esses são os comportamentos essenciais. É esse comportamento que você precisa ter. Isso é comportamentos. Não é só habilidade, não é só recursos técnicos. É habilidades internas, comportamento, pessoas, gente. Isso tem que ser claro. Na hora que você montar, na hora que você estiver construindo a sua equipe, você tem que pensar em comportamentos que eu tenho que gastar o meu foco. Em comportamentos. É comportamentos que eu tenho que aprender a ler. Lembrando, na hora que você passa desse estágio, que você vai vender seu produto, o que você tem que entender do cliente? Comportamentos. O que você tem que estudar sobre os clientes? Comportamentos. Por quê? Porque os comportamentos dos clientes mudam. Não é o mercado que muda, são os comportamentos dos clientes que mudam. Então, as pessoas precisamos acompanhar a mudança do mercado. O mercado não mudou, meu amigo. O que mudou foram os comportamentos das pessoas. Entendendo isso, você vai navegar com uma velocidade muito maior. E vamos lá. Princípio. Conheça seu pessoal. Você precisa conhecer. Não só os pontos negativos, não só os pontos de melhoria. Você precisa conhecer essa pessoa como um todo. Lembrando, se você não faz isso com você, muito pouco provável você vai fazer isso com a sua equipe. Lembrando, primeiro em você, recapitulando, conheça seu pessoal. Treine seu pessoal através desses seus conhecimentos sobre eles, sobre a equipe, sobre cada indivíduo. Treine muito. Hoje, de todas as empresas que eu acompanho, desde pequeno, médio, grandes empresas, elas não estão sendo treinadas. E quando acontece um treinamento, é encher linguiça, é somebody love, é só para inglês ver, se cada um entendeu todos os adjetivos que eu dei. Mas é isso, treinamento tem que ser específico, tem que ter resultado, tem que ter acompanhamento. Dê feedback para as pessoas. Falei várias vezes, vou falar muito de feedback. Eu conheço pessoas que trabalharam um certo tempo em várias pessoas, trabalharam de 1 a 5, 7 anos na empresa. Quando ela foi demitida. E ela perguntou por que ela foi demitida. Sabe o que ela ouvia? Ah, mas você estava há muito tempo não praticando o que a empresa acredita, você não vinha batendo as suas metas. Sabe qual era a sensação dessas pessoas que foram dispensadas? Unânime. Sabe qual era? Elas diante do líder falaram, por que você não me disse? Por que você não me deu feedback? Por que você não disse que o meu comportamento estava aquém da empresa? Por que você não me treinou? Por que você não me capacitou? Essa é a função de um líder. Dê feedback. Porque quando você chegar ao ponto de dispensar alguém, ela sabe por que ela está sendo dispensada. E isso é diminuir custos para o seu caixa. Você vai ter menos problemas de justiça. Quando eu liderava uma grande empresa, que foi meu último emprego, eu não lembro a última vez que eu tive um problema, eu não tive problema judicial. E quando chegou a ter alguma coisa, nós não tivemos problema financeiro. Sabe por quê? Porque eu dava feedback. E quando eu demitia alguém, quando eu dispensava alguém, aquela pessoa sabe o motivo que estava sendo dispensado. Era claro para ela. Já aconteceu várias vezes eu dispensar alguém, essa pessoa caía a ficha só depois da dispensa. Foi tanto feedback que não adiantou. Ela ia me agradecer, falar, realmente agora eu entendi. Agora a ficha caiu. O que você queria que eu mudasse, eu não consegui mudar. A pessoa foram me agradecer pela dispensa, que foi a virada de chave que ela teve. Então, dê feedback para as pessoas. Só que você precisa dar feedback e não feedback. Feedback tem momento, tem hora, tem técnica para isso.
pratique follow-up, acompanhamento. Como você analisa o comportamento das pessoas? Acompanhando, vendo a evolução da sua equipe, vendo a evolução de cada colaborador da sua equipe. Você precisa perceber se essa pessoa está evoluindo, se ela está estagnada ou se ela está perdendo as habilidades. Você precisa ter isso. Só que se você não pratica follow-up, se você não acompanha, como que você vai saber que nível que está a sua equipe como um todo ou cada colaborador? Então, acompanhe sua equipe. Coloque as pessoas certas nos lugares certos. Lembra que eu disse anteriormente? Por que as empresas estavam falhando tanto em construir equipe? Um dos fatores era esse. Coloca a pessoa certa no lugar certo. Agora, quando você acompanha, quando você dá feedback, quando você treina, aumenta a chance. Fica mais assertivo você colocar a pessoa certa no lugar certo. Identifique o que motiva cada um na sua equipe. Gente, não são todos que são motivados por bônus. Tem pessoas que não necessitam tanto de uma renda financeira. Tem pessoas que o salário dela não é, se você aumentar, não é o que vai mais motivar ela. Tem pessoas que precisam, sabe do quê? Reconhecimentos, elogio, valorização. Tem pessoas que precisam de férias, precisam de folga. Tem pessoas que precisam participar de um café direto com você. Tem pessoas que precisam que você aproxima mais dela. Tem pessoa que precisa de calor humano. Tem pessoas que precisam de um abraço de um líder. O engano do líder que acha que é só dinheiro, que é só chacoalhar bônus, que você motiva uma equipe. É um grande engano. Não são todos. Todos precisam de dinheiro, mas as pessoas são movidas de emoções. O dinheiro não compra todas as emoções. Tenha claro isso. Tudo que eu consigo em vendas, e tudo que eu consegui em promoção, em satisfação em empresa, não teve ligado a ganhar dinheiro. Teve ligado a afeto. Só que quanto mais eu tinha habilidade de criar afeto, transferir afeto, construir afeto, mais feliz eu ficava. Consequentemente, mais dinheiro eu ganho. Mais as pessoas queriam comprar de mim. E ouça seu pessoal. Ouve. Eu vejo isso, gente, muito forte. Quando um colaborador for falar com você, senta, ouve. Se ela quer falar com você, senta com essa pessoa, ouve essa pessoa. Se você não estiver conseguindo ter tempo para ouvir a sua equipe, você está com um grande problema. Grande problema. O líder que não tem tempo para ouvir a equipe, ele está afogando em problemas. E se o líder tem muitos problemas, ele não está sendo eficiente como líder. Ele não está sendo gestor de tarefas, gestor de gente. Então, se você não tem tempo para ver a sua equipe, para ouvir a sua equipe, você tem um grande problema. Por quê? O líder tem que ter tempo para ouvir seus liderados e ouvir seus clientes. Porque se você também não tem tempo para ouvir sua equipe, você não tem tempo para ouvir seus clientes. Essa é a sua função como líder, ouvir as pessoas. E deixe seu pessoal conhecer você. Quanto mais eu mostrava para minha equipe, qual eram os meus sonhos, qual eram os meus desejos, qual eram as minhas fraquezas. Só que eu mostrava a minha fraqueza e mostrava o quanto eu estava evoluindo sobre as minhas fraquezas. Não adianta você expor a sua fraqueza e não mostrar que você está melhorando a sua fraqueza. Então, quanto mais eu deixava as pessoas ver que eu também era fraco, que eu era falho, que eu era carente, e também mostrava para eles a minha potência que eu queria, a minha gana, meu desejo,
Eles criavam comigo, sabe o quê? Uma similaridade. Eles em alguns momentos conectavam comigo, porque eu parecia com eles. Então isso é gatilho mental. Deixar seu pessoal conhecer você é um gatilho mental de formação de equipe. E insista no realismo. Esse é o segundo passo dos 7 comportamentos essenciais da gestão de pessoas. Insista no realismo. Uma das empresas que eu li, que mais se investe e mais é crucial nisso, é a General Electric. Ela investe e entende no realismo. Tudo tem que ser real. As pessoas que estão lá são pessoas adultas, sua equipe, são adultos. Então tem que ser realista, tem que ser real. Seja franco em tudo, para contratar, para demitir, para dar feedback, seja franco, honesto. E como ser realista? Como trabalhar você um líder realista? E qual o objetivo de ser realista? Mudar o status quo, que é mudar a realidade. Ser realista é mostrar, não está indo bem, precisamos melhorar. Ser realista. Estamos indo bem, parabéns. Até ser positivo, você tem que ser realista. Se você motiva por motivar e não percebe, essa pessoa não está precisando, não era de motivação. Ela estava precisando de acerto. Você precisa de melhorar aqui. Então, calibre o realismo. Coletar informações concretas. Para ser realista, você precisa coletar informações concretas. Senão você pode ser leviano com as pessoas. Diga para as pessoas quando as coisas estão indo bem. Diga para elas, na hora. Coloque a mão no ombro e diga, parabéns, você bateu a meta. Parabéns, você fez um excelente serviço. Parabéns, você está indo bem. Eu coloco a mão nas pessoas. Mesmo eu consigo ler quem não gosta, mas 99% eu coloco a mão nas pessoas. E aquela pessoa que até o momento que não gosta muito, depois ela passa que isso é amor, isso é carinho, isso é afeto, isso é toque. Eu gosto de vibrar, eu gosto de abraçar. Então diga para as pessoas quando as coisas não estão indo bem, diga. E também quando as coisas, como eu disse, quando as coisas estão indo bem, diga para elas, está indo bem, beleza? Terceiro passo da gestão de pessoa, estabeleça metas e prioridades claras. O que eu já vi de equipe sair de uma reunião e não entender as metas, não entender o que... Eu já vi metas monstro, meta em cima da meta, meta que compõe uma meta que... Seja o mais claro possível. Quanto mais claro você for com a sua equipe, quanto mais claro, assertivo, mais rápido ela pega, capta e coloca em prática. A capacidade de identificar metas e prioridades claras estão sendo testada à medida que o mundo se redefine. O mundo não se redefine, são as pessoas que se redefinem. Só que você precisa estabelecer metas claras para que essa redefinição de equipe, de mundo, evolua, cresça. Uma meta errada desmotiva. Uma meta complicada desmotiva. Uma meta com muito... Se você tem que explicar demais uma meta, é sinal que essa meta não foi bem planejada, não está clara na mente do líder. As coisas têm que ser mais simples. Por isso que você precisa de dedicar 70% em comportamentos. Quanto mais você entende de pessoas, mais simples você fala. Você explica mais simples. Você identifica linguajares, forma de falar simples.
Quais são suas ferramentas para você atingir suas metas? Você precisa mostrar, identificar quais são as ferramentas, qual é o caminho. Porque meta é o ponto A e existe o ponto B. O que é bater uma meta? É construir um caminho mais curto, com menos energia possível, para que essa meta seja atingida. Então, você precisa construir caminho e ferramentas para isso. Quais são as prioridades? Qual a prioridade dessa meta? Qual a prioridade da sua equipe? Qual a prioridade do momento da sua empresa, do mercado? Qual é a prioridade do seu cliente? Isso, gente, você deve falar assim, nossa, mas é tanta coisa, é tanto. Na hora que você começar a entender tudo isso, isso vai ser tão básico, isso vai ser tão simples, que você vai falar assim, você vai perceber que nível que você está indo. Sabe por quê? Porque isso aconteceu comigo. Você acha que eu comecei a ficar com conhecimento claro sobre isso? Foi lá atrás? Eu demorei tempo, muito tempo. De uma década para cá, 5 anos, assim, muito mais forte para cá, que eu comecei a ter essa habilidade. Eu demorei muito tempo. Se você está confuso sobre tudo, sobre técnica, como será que dá certo? Eu estou há mais de 2 décadas estudando, treinando isso. Agora que está fácil para mim. Então se acalme-se sobre tudo que eu estou dizendo. Estuda, volta depois, lê de novo, veja o vídeo de novo. Mas tudo que eu estou dizendo para você é empírico, é conhecimento empírico. O que é isso? É conhecimento que eu tirei da realidade, é conhecimento que eu tirei da prática. Ok? Então acredite. Se está confuso é porque você não estava fazendo as coisas certas. Na hora que você começar a engajar, a fazer as coisas certas, tudo vai ficar claro para você. E para que tem que ficar claro para você? Para ficar claro para a sua equipe e ficar claro para o seu cliente. Você mensura os esforços da sua equipe? Você tem que mensurar os esforços da sua equipe, para você cadenciar a sua equipe. Como você vai medir, como você vai treinar a sua equipe se você não mede os esforços? Então, meça os esforços da sua equipe. Cuide das pequenas metas. O que te leva a uma grande meta é você cadenciar a sua equipe a pequenas metas. Metas diárias, metas semanais, meta da quinzena, meta da dezena e a meta no final do mês. Você precisa estar acompanhando todos os dias as pequenas metas, porque senão você vai cair num erro muito grande. Você vai falar de meta no dia 1º, depois você vai falar de meta dia 31. Se você estiver fazendo isso, há muito tempo você não bate metas. E se você faz isso e não bate metas, a sua meta pode estar aquém da sua realidade, aquém da realidade da sua equipe. Porque metas tem que ser progressiva, meta tem que aumentar, meta tem que estar, ela tem que criar corpo. Sabe por quê? Porque suas despesas vão aumentar, seus impostos vão aumentar, sua concorrência vai aumentar. Por isso, as suas metas precisam aumentar. O quarto passo essencial dos comportamentos dentro da gestão de pessoas. Conclua o que foi planejado. Saiu da reunião, planejou, tem que ser concluído. Você planejou, não concluiu. A segunda vez que você for planejar com a sua equipe, ela já tem uma ideia sobre esse planejamento. Sabe o que é? Não vai ser concluído. Não vamos realizar a tarefa. Não vamos fazer. Isso não vai acontecer. Acredita. Na mente dela já está programado isso. Sabe porque ela te conhece. Ela sabe. As pessoas
Não é porque você é líder que você tem menos QI ou mais QI do que a sua equipe. Muitas das vezes, eu estava tendo mais QI do que meus líderes. Eu estava na frente deles. Essa era a minha preocupação. Eu tinha que estar na frente dos meus líderes. Então, você precisa concluir o que foi planejado. E a sua equipe, ela tem que perceber, quando ele planeja, ele executa. Quando ele planeja, as coisas saem. Ser capaz de concluir o que foi planejado constitui uma parte constante e sequencial da execução. Executar é realizar o que foi planejado. Simples. Executar. Eu só planejo, eu só executo e faço o que eu planejei. Agora, não planejei, executo o quê? Como? Onde? Se eu não tenho um mapa mental do planejamento que eu tenho que fazer, aí eu fico solto, aí eu fico fazendo um trabalho de circunstância. Conforme as coisas acontecem, eu faço. Só que no mundo dos negócios, no mundo corporativo, as coisas não acontecem assim. Você precisa ter um planejado e concluir isso. As informações precisam fluir mais rapidamente e mais detalhada. Lembra? Se você está preparando sua equipe, gastando tempo em desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, quanto mais você performa a sua equipe, maior é a velocidade e a fluidez das informações. As coisas começam a fluir mais detalhada. As pessoas começam a ficar mais inteligentes, cognitivamente, emocionalmente. As pessoas começam a ficar mais motivadas. Onde eu estava, onde estou, para onde eu vou. Planejamento é deixar claro esses estágios. Onde eu estava, onde estou, para onde eu vou. Planejamento é para isso. É para te basear na sequência da execução. O quinto estágio dos comportamentos na gestão de pessoas. Recompense quem faz. Hoje, uma das coisas que eu mais faço como bônus, como eu hoje, há 8 anos, eu não trabalho para ninguém, eu sou empreendedor dos meus negócios, empreendedor da minha vida, eu sou o meu líder, eu tenho a autoliderança. Então, eu me dou bônus, eu me dou férias, eu me dou reconhecimento, é eu que faço tudo aquilo que um líder teria que fazer na minha vida, eu faço comigo. Eu sou a empresa da minha vida. Então, recompensa é o que eu mais faço para mim todos os dias. Todos os dias eu me recompenso. Por isso eu digo, se você não tem habilidade de recompensar você pelos seus esforços, se você não tem habilidade de reconhecer os seus esforços e recompensá-lo, será que você vai fazer isso com a sua equipe? Será que você vai recompensar a sua equipe? Pouco provável. Então, recompense você e recompense sua equipe. E lembra, não é só dinheiro que é recompensa, elogio verdadeiros. A recompensa gera reciprocidade. Quando eu recompenso você, você sente uma vontade grande de me recompensar, de me retribuir o que eu fiz para você. Se eu te elogio, o seu cérebro fica com uma vontade forte ou de me elogiar de novo ou elogiar outra pessoa. Porque quando eu te elogio, eu te deixo num momento de êxtase, de satisfação. Então isso gera reciprocidade. Então a recompensa gera reciprocidade. Isso é gatilho mental na liderança. Isso faz com que você se desenvolva como líder a cada dia. Recompensa principalmente por resultados. A recompensa, ela tem que vir num gatilho de resultado. Resultado, recompensa, resultado, recompensa, resultado, recompensa, resultado, recompensa. Essa é a sequência, a metamorfose da evolução no mundo corporativo, no mundo dos negócios. Você precisa recompensar em resultados. Você não pode recompensar quem não gera resultado. Meritocracia. Quem tem mérito tem recompensa.
Quem não tem mérito não tem recompensa. Meritocracia, como eu disse, gera reciprocidade. E quanto mais você cria dentro de uma equipe um cenário de reciprocidade e meritocracia, você cria uma equipe mais madura. Quanto mais você tem uma equipe mais madura, menos treinamento, menos energia você gasta para corrigir problema, para apagar incêndio, e mais tempo você vai ter para habilitar, para aprender novas técnicas, para fazer curso externo e voltar e aplicar na sua equipe. Quanto mais meritocrata for sua empresa, a sua liderança, mais você vai ter tempo para dar vida à sua equipe. E o sexto comportamento essencial na gestão de pessoas. Amplie a habilidade das pessoas. Você tem que ter isso claro. Lembrando, recapitulando, você precisa fazer isso com você. Você precisa ampliar suas habilidades. Amplie as suas habilidades e a habilidade das pessoas. Ampliar a habilidade das pessoas, gente, é igual a tomar banho. É todo dia e várias vezes por dia, dependendo de cada um. É igual cortar a unha. É igual motivação. É igual comer. É igual tomar água. Ampliar a habilidade é todo dia. Não tem limite. Nós não temos limite. Ampliar a habilidade é ampliar espaço cognitivo, é ampliar a mente. Não estou falando de ampliar músculo, não estou falando de ganhar peso, perder peso. Ampliar a habilidade é capacidade mental. Dizem que usamos nem 3% ou 5% da capacidade mental. Então, se o homem não usou nem 3 a 5% da capacidade mental, já foi em Marte e foi à Lua, e se a gente usar 25, 15, se você usar, eu usar, para onde nós vamos? O que vamos construir? Que nível que a sua equipe vai ter? Que mercado a sua empresa vai estar? Como que ela vai ser destacada no mercado? Então, amplie a habilidade das pessoas. Mesmo em tempos difíceis, você pode encontrar maneiras de proporcionar orientação e treinamento como investimento para o futuro da sua empresa. Isso é focado para orientação de treinamento e investimento para o futuro da sua empresa. Ampliar habilidades é o grande agente para a sua empresa. Não é só pegar recurso no banco. Não é só conseguir financiamento que vai fazer a sua empresa crescer ou permanecer no mercado. O que vai fazer a sua empresa crescer e permanecer no mercado é ampliar a habilidade das pessoas. Quando você expande a habilidade das pessoas, a sua empresa é vista no boca a boca. Menos você vai gastar em marketing. As habilidades mais importantes são energia, gostar de arriscar, resiliência, integridade, maturidade, altruísmo, paixão, otimismo e que tenha capacidade de execução. Essas são as habilidades que você tem que entender na hora que você estiver lidando com a sua equipe, na hora que você estiver fazendo uma introspecção no espelho, na hora que você estiver fazendo uma autoanálise sobre você, sobre a sua liderança. São essas habilidades que você tem que valorizar e ampliar em você. São essas habilidades que você tem que valorizar e ampliar na sua equipe. Essas são as habilidades. Se você conseguir compor todas essas habilidades na sua equipe, cara, a sua equipe vai estar num nível muito forte. Você vai estar num nível de satisfação com a sua equipe muito forte. Vocês vão ser muito, mas muito felizes. E com isso, essas são as grandes habilidades que você tem que dedicar, que você tem que perceber, que você tem que trabalhar em você. Essas são as habilidades mais fortes em ser humano, nos seres humanos,
São essas habilidades que fazem com que tenhamos sucesso ou que tenhamos fracasso. Porque nós somos literalmente, o que nos conduz são emoções. O que mais gera emoções são essas habilidades. Ok? E com isso, conheça a si mesmo. É o 7º passo dentro de gestão de pessoas. Introspecção. O que mais me fez a querer ser líder, a querer me tornar um palestrante, o que mais me proporcionou crescimento profissional e pessoal foi a introspecção, a habilidade de autoavaliação. Quanto maior for o seu filtro sobre o poder de autoavaliar você, mais você cresce. Quanto mais eu conseguia me autoavaliar, mais eu crescia. Quanto mais você coloca na sua equipe, com que ela começa a ter reflexão sobre a autoavaliação do que ela está fazendo, mais ela vai crescer, como pessoa, como indivíduo, como profissional. Então a introspecção, ela é uma ferramenta muito importante. E ela tem que ser praticada diária. O poder de autoavaliação. Você precisa estar se autodesenvolvendo através da autoavaliação. Se você não tem habilidade de introspecção, você será avaliado pelo seu líder, será avaliado pelo mercado, será avaliado para quem está ao seu redor. E eu percebi, quanto mais introspecção eu tenho, menos as pessoas irão me avaliar. E quando chegasse ao ponto de me avaliar, elas iam encontrar em mim muito mais coisas boas do que coisas ruins. Por quê? Porque através da introspecção eu vou eliminar aquilo que não me faz bem. Através da introspecção eu vou eliminar aquilo que eu faço com o outro, que não faz ele bem, que não traz alegria para ele. Então a introspecção, ela é um processo de evolução. Não é para você só entender o que você tem de bom, é para você entender o que você tem de ruim, o que você precisa melhorar, o que você precisa eliminar. Tem coisas que tem que ser eliminado. Eu não tomo uma gota de álcool, porque através da introspecção eu entendi, eu não posso beber, eu não sei beber. Isso é uma das habilidades que eu criei e tirei da minha vida através da introspecção. E reconhecer seus pontos cegos. A introspecção, ela te faz entender como um todo. Você começa a ter um olhar 360 graus dentro do seu cérebro. Você se entende como um todo. Você sabe por quê? Você começa a se entender dentro de você. Você começa a perceber quando você está foda. Você começa a entender quando você não está bem, quando o dia não está bacana. É através do reconhecimento dos seus pontos cegos que você vai chegar à alta performance. O que é ter alta performance? É chegar a um nível de profissionalismo altíssimo. A exemplo, uma atleta que chegou ao pódio, que ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas, quanto mais ele reconhece os seus pontos cegos, mais ele evolui. Ninguém chega ao pódio sem colocar no filtro a eliminação dos pontos cegos. Se o seu carro tiver muitos pontos cegos, qual é a chance de você bater numa baliza ou num cruzamento? Quanto mais você eliminar pontos cegos na sua vida, na sua emoção, na sua jornada, na sua fala, mais assertivo você fica com as pessoas, mais assertivo você fica com você. Reconhecer seus pontos fortes. Quando você reconhece, gente, uma das coisas como na minha jornada, como eu vim de uma família muito humilde, quando eu vim de uma família muito pobre, se eu não tivesse reconhecido isso, eu acredito que eu não estaria aqui agora. Porque boa parte, ou mais de 50% dos meus amigos de infância, ou morreram,
ou estão presos, ou não têm uma vida bacana, ou está nas drogas, ou está no álcool. Sabe por quê? Porque o que falta nas pessoas, um dos pontos que eu entendo, que faz você autodestruir a sua vida, quando você não reconhece seus pontos fortes. Quanto mais ausência de ponto forte na sua vida, mais você destrói a sua vida. Seja ela com droga, com álcool, com o que for. Quanto mais ponto forte você encontra na sua vida, mais motivo você encontra para viver. E quanto mais motivo você encontra para viver, mais você cuida da sua vida. Reconhecer seus pontos de melhoria. Pontos você tem que eliminar e tem pontos que você tem que melhorar. Teve pontos na minha vida, não era aquele que eu tinha que eliminar, eu tinha que melhorar. Sabe por quê? Porque nós temos que estar numa melhoria contínua. Nós vamos morrer e ainda não chegamos a uma melhoria final. Não existe um limite para a evolução. Nem tanto quando você morre, tende que você vai para outro espaço, para você ainda amadurecer, a passar por outro estágio. Então, o reconhecimento de ponto de melhoria é infinito. Temos que ter essa consciência. Todo dia eu tenho que estar no processo de melhoria. Todos os dias eu tenho que estar no processo de estar melhor que ontem. E com isso, eu concluí com vocês os 7 passos essenciais dos comportamentos dentro da gestão de pessoas. E eu preciso trazer para vocês uma reflexão sobre a gestão de pessoas, sendo até redundante, é que se você entender esses 7 comportamentos de gestão de pessoas, dentro da sua corporação, sua empresa, sua equipe, você vai entender o quanto você vai tirar da sua equipe e de você condições de vitimismo, mimimi, eu não dou conta, o mercado está difícil, não é culpa minha. Quando eu não entendia isso, eu era uma vítima das circunstâncias. Na hora que eu comecei a assumir essas habilidades, entender que eu tinha essas habilidades, ampliar essas habilidades, não existe barreira no mundo corporativo para mim. O que eu quero, eu consigo, com a minha equipe, com a minha dedicação. Quando eu comecei a entender essas habilidades, eu comecei a entender qual é a grande importância de um líder. Muito tempo eu achava que líder para mim era só cargo, era só status. Eu liderei muitas vezes na condição de status, de cargo, de confiança. E vou te dizer, eu não consegui êxito, eu não consegui os melhores resultados tendo uma liderança por influência de poder. Quando eu comecei a entender, e apanhei muito para entender isso, que liderança é servir, é conduzir, é cobrar, é ser assertivo, as coisas aconteceram. Hoje, eu não vejo nenhuma dificuldade em construir uma equipe. Eu não vejo desafios absurdos em construir uma equipe. Eu só entendo que é trabalhoso, que gasta energia. Porque se não for trabalhoso, não gastar energia, não faz sentido. Toda medalha de ouro de um atleta vem de muita dor. O mais fácil é subir no pódio. O mais fácil é ganhar medalha de ouro. Sabe o que é difícil? É treinar, é lapidar, é ler um livro por mês, é ir para uma faculdade, é se capacitar, é respeitar a visão do outro, é dedicar ao outro. Isso é difícil nessa construção.
Agora, o sucesso como si, ele é o mais fácil. Subir no pódio é o mais fácil. Estourar uma champanhe para receber os parabéns é o mais fácil. O difícil é se preparar. Na hora que eu entendi tudo isso, que os 70% de um sucesso é pessoas, é preparar pessoas, é capacitar pessoas, é identificar pessoas em potencial, acreditar nessa pessoa. Tem hora que você encontra a pessoa certa que nem ela acredita que ela é a pessoa certa. Ela não acredita do poder que ela tem, ela não acredita da competência que ela tem. E na hora que você mostra que você acredita nela, mais que ela mesma, você começa a ser líder, você começa a transformar, você começa a ditar qual é o tom do teu sucesso, qual é a sua jornada, o que você vai construir. Você vai construir algo para ficar sólido ou você vai viver de circunstância? Você vai parar de aceitar os mimimi, você vai parar de aceitar as desculpas e vai colocar a mão na massa. Isso é a construção desse curso. Se esse curso não te provocar na condição de fazer, ele não tem sentido para mim. Porque eu só deixei de ter a vida medíocre que eu tinha, porque eu fui criado sem pai e sem mãe. 18 anos, quando eu tinha 18 anos, minha avó faleceu. Eu fui jogado ao tempo. Se eu não tenho essa construção, eu era vítima da circunstância. E eu não quis ser vítima da circunstância. Eu queria construir uma vida. Eu quis construir uma jornada profissional e pessoal. Então, se você quer ir além no mundo corporativo, na sua vida pessoal, construir uma equipe. Esse curso é para ensinar você a construir equipe. Se você quer construir uma equipe, dedica-se a conhecimento cognitivo das pessoas que trabalham com você. Acredita em cada indivíduo. Acredita em cada indivíduo que esteja participando da sua equipe. E esse é o 70% desse curso. Dedicação extrema a treinamento. Acreditar que as pessoas podem sim chegar ao nível máximo. E com isso, eu concluo com vocês esse primeiro módulo. Muito obrigado. Construa um plano estratégico. Chegamos ao segundo passo desse curso. Construir um plano estratégico. Gestão de estratégia. Agora é 15%. Você já fez toda a jornada. Você já construiu, já cadenciou, já motivou. Agora é simples. Falar de estratégia com a sua equipe. Você vai falar de meta com a sua equipe. Simples. E você vai falar de numa comunicação e numa fluidez melhor, mais rápida e mais assertiva. A sua equipe vai captar muito rápido nesse estágio. E tenha uma meta. Estratégia é ter meta. Qual a sua meta? Quanto você está vendendo? Quanto você está faturando? Qual é a sua nota de qualidade? Qual é o seu índice de satisfação? Você precisa de ter algo de mensurável para entender como meta. Seu faturamento, redução de despesa, seu custo fixo, seu custo variável. Coloque meta. Aqui é gestão agora. O caminho pelo qual se deseja seguir é o ponto de partida do planejamento e os objetivos de comunicação que se deseja alcançar devem ser bem estabelecidos. Você precisa estabelecer muito bem essas metas. Esses objetivos têm que ser muito claros. E mostra para a sua equipe que você quer muito. A empresa precisa disso. Isso não é uma meta só para criar tarefa. Essa é uma meta para criar dividendos, para criar resultados para a sua empresa. A meta pode vir de uma lacuna. Não existe uma meta
de faturamento geral, uma meta grande, mas existem pequenas metas, pequenos pontos de melhoria. E muitas das vezes eu gosto de construir meta de lacunas, de erros. Uma perda, um erro gera uma meta. Que meta que é do erro? De melhoria. Que meta que é de uma lacuna? Consertar um problema. Então você tem que ter essas metas diárias. Uma reunião é para ter uma meta, para construir um plano de ação para bater uma meta. A reunião, o fundamento dela é só isso. Afinal, o Machado criar um plano de ação e bater a meta. Isso que é para ter uma reunião. Para que eu vou reunir as pessoas se não for sair do ponto A para o ponto B? Reunir para quê? Analise a operação. Estratégia é você analisar os processos, as tarefas de cada indivíduo. Você precisa ter momentos de caminhar na sua empresa, no seu escritório, no seu ambiente de trabalho, para você entender qual é a fluidez, qual é a harmonia, como que as coisas estão indo, como que as coisas estão cadenciando. E é necessário conhecer bem a empresa e a equipe, identificando de maneira detalhada as operações. Faça brainstorm. O que é brainstorm? Tempestade de ideias. Quando você quer corrigir alguma coisa dentro de uma operação, pega várias opiniões, tanto dos seus clientes, dos seus colaboradores, da sua equipe. Faça uma tempestade de ideia. Leva isso para a reunião e melhore cada tarefa da sua empresa através de brainstorm, analisando as operações. Você vai ver que nível de qualidade operacional você vai ficar. O seu departamento financeiro, o seu departamento de marketing, como que todos os departamentos da sua empresa você vai ir para um nível de técnica muito grande. Qual o seu público? É muito importante você, como líder, como responsável para a sua equipe, identificar qual o seu público, para quem você está falando, para quem você está comunicando e principalmente com quem você quer falar, quem você quer ter como cliente, qual o seu nicho de mercado. Você, como líder, deve analisar o público com o qual se deseja conversar, podendo definir os melhores caminhos para chegar aos principais objetivos. Quanto mais você conhece o seu público, o seu mercado, menos você gasta com marketing, mais assertivo você é nas campanhas, mais treinamento específico de qualidade de atendimento você dá para a sua equipe. Quanto menos você sabe do seu mercado, mais erro você vai ter na sua comunicação interna. Quais são as dores do seu público? Lembra, nós estamos falando de estratégia. Isso é literalmente estratégia. Quais são as dores do seu público? Quais são os problemas que a sua empresa quer resolver do seu cliente? Tem que ser claro. Você tem que entender todos os processos na hora de resolver um problema de um cliente. E tem que saber analisar, a diagnosticar cada problema do seu cliente. Tem que ser claro para você, diante do cliente, o que você vai resolver na vida dele, o que você vai facilitar na vida dele. Planeje a ação. Não saia fazendo por fazer. Faça com planejamento. Faça aquilo que você acordou com a sua equipe ontem. Faça aquilo que está na ata de reunião. Faça o planejado. Definir os planos que serão capazes de levar você, a sua equipe, aos seus objetivos de maneira detalhada. Detalhe a sua jornada. Onde você quer ir, como você vai chegar lá. Faça monitoramento. Crie relatórios claros, simples, para conduzir toda a sua equipe. Quando você tem conhecimento de tudo que eu estou te falando, começa a fazer sentido que liderar, construir uma equipe,
está a par de tudo, 100% tudo. Você como líder tem que fazer um mapeamento, um escaneamento em todo o processo da sua empresa. Essa é a função do líder. Só que se você não tem monitoramento, você mapeia o quê? Você precisa praticar o follow-up, como eu disse anteriormente, só reforçando, acompanhe a sua equipe. Acompanhe cada passo, cada jornada, cada tarefa, cada construção dentro da sua empresa, dentro da sua equipe. Quanto mais expert você fica em volta do processo, mais você lidera. Começa a fazer sentido? Quanto mais você domina tudo, mais você lidera. Quanto mais você fica desconectado de tudo da empresa, mais você fica afastado da sua equipe. Quanto mais a sua equipe percebe que você entende de tudo, que você sabe de tudo, mais a sua equipe se sente mais confiante. Isso é ser líder. Dê feedback. Diga para essas pessoas tudo o que está acontecendo na empresa, em todos os aspectos. Avalie os resultados. A partir do controle do planejamento, é possível avaliar os resultados da sua estratégia, modificando ou mantendo as ações que trouxeram bons ou maus resultados. Tem que ser explícito para a sua equipe o que aconteceu e por que não tiveram resultados. E se tiver os bons resultados, você tem que explicitar para a sua equipe onde vocês acertaram, onde que vocês fizeram as coisas acontecerem. Porque isso tem que trazer em evidência aquilo que fez e não deu resultado e aquilo que fez e gerou resultado. Tem que ser muito claro isso no dia a dia da sua empresa. E como fazer um diagnóstico da equipe? Diante de um problema, diante de uma lacuna, diante de alguma coisa que é possível planejar-se e projetar soluções. Como fazer um diagnóstico disso? Nós temos também um ciclo de melhoria em 4 fases, que é chamado também da matriz fofa: pontos fortes, oportunidade, fraqueza e ameaça. Dentro da sua equipe, você precisa identificar quais são os pontos fortes. O que a minha equipe tem de melhor? Você precisa identificar isso. Quais são as oportunidades na minha equipe que eu ainda não estou aproveitando? Você precisa identificar quais são as oportunidades que estão ali e você não está aproveitando, a sua equipe não está aproveitando. E se não está aproveitando, não está gerando recurso. Se não está gerando recurso, não está gerando caixa. Se não está gerando caixa, não está gerando dinheiro no bolso. Você precisa analisar as oportunidades. Porque é dentro das oportunidades que estão as suas grandes recompensas. E quais são as fraquezas? Por que eu tenho que tentar diagnosticar quais são as fraquezas da minha equipe? Para construir treinamento, acompanhamentos. Vocês estão entendendo que um simples diagnóstico desse cria a sua empresa numa alta performance? Gente, não fui eu que criei a matriz fofa. Não fui eu que criei. Isso é usado há décadas. Então você precisa entender quais são as fraquezas da equipe e cada indivíduo. E quais são também as suas fraquezas como líder? Quais são as suas oportunidades como líder? Quais são as suas forças como líderes? E quais são as ameaças? Alguém que pode sair da equipe, um concorrente, o mercado. O que pode ameaçar a qualidade da sua empresa, a qualidade da sua equipe, a qualidade da sua mão de obra? Vários fatores podem prejudicar isso. E esses são, literalmente, ameaças, são fatores externos.
que você não tem controle. Tem coisa que não está sob o seu controle. Se um colaborador teu pedir conta que quer mudar de cidade porque a esposa quer, não está no seu controle. Se vir um concorrente maior que você no seu mercado, não está no seu controle. Então, oportunidade e ameaça são ambientes externos. Pode acontecer vários fatores externos que vão gerar oportunidades para você, como também vão gerar ameaça. E os ambientes internos fraqueza e forças. Isso você tem controle. Agora, oportunidade e ameaça você não tem controle. O que você pode fazer é ter um filtro muito grande em diagnóstico. Diagnosticar a sua equipe dentro dessa matriz fofa. Beleza? E com isso, nós vamos entrar na última fase desse curso, que é gestão de operações. Os últimos 15% para que você entenda como que você vai performar a sua equipe, como que você vai ser um líder melhor. Então, é na gestão de operações que você vai entender. Um negócio próspero depende de operações uniformes. Aqui você vai padronizar os processos. Você vai padronizar o atendimento da sua empresa. Você vai padronizar os treinamentos que você dá para a sua equipe. Você vai criar padrões. E começa pequenos padrões, pequenas melhorias. Identificou que um determinado tarefa gera qualidade? Padroniza isso. Coloca isso em ata. Faça isso no mural. E começando como gestão de mão de obra. Aumente a atividade da sua equipe com o melhor planejamento, capacitação profissional, coach e feedback. Então, para que você aumente a atividade da sua equipe, você precisa estar conduzindo ela como coach e dando feedback. Balanceamento de carga de trabalho. Você precisa perceber se a sua equipe está sobrecarregada ou está ociosa, com relatórios de produtividade, aderência às melhores práticas e programas de recompensa. Então, isso é criar padrões. Você precisa identificar quais são as recompensas, quais são as aderências de melhoria de prática dentro dos programas, relatórios de produtividade, planejamento de capacitação. Só que isso você tem que entender e começar a fazer o básico, o simples. No dia a dia, olha, o que eu te falei anteriormente sobre o diagnóstico te prepara, te dá dados para criar padrões. Se você faz um bom diagnóstico, você cria padrões, você identifica padrões. E como fazer isso? É você ver o que está fazendo de bom, o que está fazendo de errado na sua empresa. O que a tua equipe tem de bom, tem de errado. O que tem de bom vira padrões. O que tem de errado, plano de ação, resolver. Gestão de tarefa. Cada processo na sua empresa tem que ser monitorado, acompanhado e tendo um olhar de melhoria, onde pode melhorar, fazer com menos e produzir mais, com menos energia, com menos gasto. Aqui é o momento de trabalhar em despesas fixas ou variáveis. Vocês estão entendendo? Montar uma equipe, você tem que estar focado em gestão, você tem que estar focado em despesas. Se aumenta as suas despesas, você não tem condições de conduzir sua equipe. E se você está estressado porque as suas despesas estão aumentando, a sua venda está caindo, você não tem condição de liderar, de conduzir a equipe. E as pessoas acham que você... Por isso que o meu curso é 70% de gestão de pessoas e os outros 30% no operacional. Porque se você dedicar só ao operacional, você não resolve nada. Se você for especialista só em operacional, você não resolve nada. O operacional você tem que entender para fazer com que a sua equipe faça o melhor.
E gestão de tarefa é impulsionar a eficiência máxima com fluxo de trabalho dirigidos e personalizados, intercalação de tarefa, apoio de inventário, visibilidade em tempo real, planejamento de onda, gestão de mudanças e controle de qualidade. O que é planejamento de onda? Você deixa um espaço pequeno para executar e planejar quando as coisas acontecem no dia a dia. Estou navegando com o barco, furou o casco. Eu vou esperar chegar lá na margem do rio para consertar? Não, senão eu não vou chegar até lá. Então isso é um efeito onda. É aquilo que vem e eu tenho que corrigir agora. É o curativo. Faça agora e depois eu faço uma cirurgia ou eu faço algo para resolver efetivamente esse problema. E controle de qualidade. Você tem que ter na sua mente o controle de qualidade sobre tudo. E criando um método. Você precisa entender que você tem que estar no mundo, nessa velocidade da informação, que ela fica escassa muito rápido. Se você não criar método, você vai ficar à mercê das situações. Você tem que ter a condição de estar criando método. O que é criar método? Novas maneiras de fazer melhor. Criar método é criar condições de fazer melhor. Qual é a técnica necessária para desenvolver um novo método? Eu sei que a pergunta é simples, mas a resposta é complexa, mas você tem que gastar massa cinzenta. Mesmo você trazendo tudo pronto, a eficácia é você aprender a desenvolver. Quais são as técnicas necessárias para criar um método sobre a solução do problema que você precisa? Quais são as ferramentas certas? Qual o treinamento certo que eu preciso? Levantar as necessidades de treinamento. O que eu preciso de treinamento para compor o método que eu preciso? O método é o modo de fazer. Qual o treinamento que eu preciso para evoluir o módulo de fazer isso? Incompatibilidade. Você precisa, como líder, dentro da sua equipe, identificar quais são as incompatibilidades. O que não está sendo harmônico na sua equipe? O que não está batendo? O que está destonando? O que não está legal? Você precisa identificar as incompatibilidades dentro da sua empresa, dentro da equipe, principalmente em equipe. Imagina você montar um time para jogar futebol. Se você não entender incompatibilidade, não entrosar o máximo possível, que equipe que você vai ter? Que partida você vai ganhar? Que campeonato você vai ganhar? Isso é vendas, isso é gestão corporativa. Você precisa entender, quanto mais homogênea uma equipe, mais assertiva ela é. Só que para isso você precisa ter um olhar de 360 graus sobre a sua equipe. Como que você vai identificar incompatibilidade na sua equipe se você não consegue ver ela como um todo? Você não consegue ver ela como toda. Você tem que entender a sua equipe como um todo. Para entender as lacunas, é dentro das lacunas que você vê onde tem incompatibilidade, e entender principalmente o nível baixo de motivação. Você precisa entender aquele que está para baixo dentro da sua equipe e trazer ele, porque é assim, ó, um dia um vai estar para baixo, um dia vai estar para cima, é assim. Você como líder tem que estar preparado todo dia, porque todo dia, ou alguém da sua equipe, se você tiver uma equipe muito grande, todo dia vai ter alguém precisando de você. Se você não tiver essa habilidade para perceber isso, você vai perceber quando você perder a equipe, você vai perceber quando o seu colaborador não está atingindo as metas, você vai precisar do resultado dele a quem para perceber que ele teve problema, que ele estava com problema, que ele está com problema. E diante de um problema, você precisa também fazer o PDCA. Não fui eu que criei, isso é muito antigo. PDCA, planejar, executar, verificar e agir. Para que isso? Melhoria contínua, atingir a qualidade máxima. Como? Diante de um problema, você precisa identificar o que aconteceu, que
que é a análise de fenômeno. Você precisa entender o que aconteceu. Não adianta olhar só para o problema e falar, eu tenho um problema. Mas como aconteceu? O que fez que aconteceu esse problema? Quem causou? Como foi? Que é a análise de fenômeno. E a análise de processo. Entendendo o processo, você consegue entender qual foi o fenômeno que causou o problema. E, para que isso? Criar um plano de ação. Você precisa criar um plano de ação diante de um planejamento e diante de um problema. E depois disso, você precisa executar o plano de ação. Você precisa colocar em ação o que foi planejado. E depois você vai verificar, fazer uma verificação, uma checagem do que foi o plano de ação que executou, se realmente resolveu o problema, se realmente causou uma melhoria sobre o que você queria. E por último, agir, colocar isso em execução de novo e padronizar. Viu como que você faz um plano de qualidade? Como faz um plano de padronização? Você precisa desse processo, PDCA. Você aprendeu a rodar o PDCA, você criou padrões, você criou processos, melhoria contínua, você criou treinamentos, girou o PDCA, melhoria contínua, qualidade total. E com isso, chegamos ao fim do terceiro passo para construir uma equipe. E ficou muito claro, até muito redundante, porque eu tenho que ser muito incisivo, muito específico nesse conteúdo. E eu tenho certeza que ficou muito claro para você que 70% de uma formação de equipe está em gestão de pessoas, 15% gestão de estratégia e 15% gestão de operações. Esses são os 3 pilares para constituir uma equipe de sucesso. Eu consegui, fazendo isso, deixar de ser boia fria, sem desmérito com a profissão, mas eu não quis, eu não aceitei. Eu nunca aceitei ganhar dinheiro por esforço físico, sofrência, sofrer, sol, desgastar fisicamente. Eu nunca aceitei isso. Isso é uma opção minha, uma escolha minha. Eu sempre fiz uma escolha. Eu tenho que ganhar dinheiro sobre a minha inteligência, não sobre o meu suor, não sobre o meu físico. Eu tenho que gastar sobre a minha inteligência. Quanto mais inteligente, específico eu for, mais remunerado eu vou ser. E eu percebi, quanto mais braçal é o serviço operacional, menos você ganha. É básico. Isso é o mundo e não vai mudar. E eu quis fazer uma escolha. Eu tive a oportunidade de fazer essa escolha. Eu quero ganhar sobre o meu cognitivo. Eu não quero ser remunerado sobre esforço. Eu não quero ser o que rema o barco. Eu quero ser o capitão do barco. E eu construí isso na minha vida. Esse curso é a minha vida profissional. É com ele que eu ganho o meu sustento. Foi com esses entendimentos que eu trabalhei em 4 empresas e fui promovido nas 4 empresas. É com esses alicerces que eu consigo ser assertivo no que eu faço, que eu consigo ser muito bem remunerado. Onde hoje o que eu ganho em hora era equivalente a 1 ano de serviço, comparando lá atrás. Hoje o que eu ganho numa hora é equivalente a maioria das pessoas que eu conheço a 1 mês de serviço. O que eu ganho numa hora. Então tudo que eu tirei à prova, eu acertei, deu resultado. Estar no mundo corporativo é fazer isso. Ficar com um terninho bonitinho, sentado numa sala com ar-condicionado, com um chicote na mão, só porque você estudou numa faculdade de renome, não garanta que você terá uma equipe de sucesso. Se você quer realmente construir uma jornada,
Se você quer realmente construir uma equipe de sucesso, você precisa trabalhar nesses pilares. E se você até agora não entendeu o que eu falei, não estiver precisando disso, porque ainda você não teve queda no mundo corporativo. Na hora que você sentir uma verdadeira crise, você vai entender o que eu estou te falando. Eu acredito que só é mais claro o que eu estou dizendo quem já lutou e já passou por dificuldade dentro do mundo corporativo. Quem sabe o que é viver no cheque especial, quem sabe o que é ganhar 1/4 de um salário mínimo na sua juventude, o que é ser desvalorizado muitas das vezes no mercado. Só quem já sofreu, quem pagou o preço, vai entender literalmente essa pegada que eu estou passando nesse curso. Então, eu espero que você tenha feito bom aproveito desse conteúdo. É um conteúdo simples, sem somebody love, sem muita historinha, muito redundante, é em cima, é incisivo, é assim que faz equipe. Treinamento. Já viu dizer, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, é assim que funciona o ponto de melhoria. E com isso eu quero agradecer você. Espero que você exploda expansão mental na sua vida profissional, que isso atinja a sua vida pessoal, que atinja os seus familiares, os seus amigos. Espero que você menos preocupe daqui para frente, seja qual a forma de construir uma equipe. Com isso, agora você está pronto para liderar com maestria. Espero numa próxima oportunidade. Muito obrigado.